Olá, eu sou o professor Alzir e vamos resolver, como revisão, algumas questões de geometria analítica e nesse primeiro bloco, questões envolvendo pontos e distância entre dois pontos. Na questão 1, determine os valores reais de x para que o ponto A, x mais 1, 2x menos 5, pertença ao quarto quadrante. Então, para que um ponto pertença ao quarto quadrante, vamos aqui só representar o x e o y, veja que o quarto quadrante está aqui, temos primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aqui, os valores de x no quarto quadrante, são valores positivos e os valores de y do quarto quadrante serão negativos. Então, x maior que zero, y menor que zero. Essa é a condição para que um ponto pertença ao quarto quadrante, certo? Então, veja que quando eu falo x é a abscissa. Aqui está representada por x mais 1. Daí, x mais 1 ter que ser maior que zero. E o nosso y, representado aqui por 2x menos 5, certo? Tem que ser menor que zero. Nós temos aqui um sistema de inequações, onde da primeira inequação tiramos x maior que menos 1. E na segunda inequação tiramos 2x menor, passo o menos 5 para lá, dá 5, e o x é menor que 5 meios. Então, um sistema de inequações, precisamos aqui verificar qual é a região comum para que possa satisfazer simultaneamente as duas inequações. Menos 1, está aqui, aberto, porque não é o sinal de igual, x igual, e o nosso x menor que 5 meios, que é um valor 2,5, 5 meios. Podemos colocar aqui, certo? Então, o x é maior que menos 1, então, tudo isso, veja, excluindo menos 1, e o x menor que 5 meios, são esses valores, excluindo os 5 meios. Então, a parte comum, estamos vendo aqui, é essa, que está entre menos 1 e 5 meios, excluindo os extremos. Então, podemos representar em forma de inequação, são todos os números reais, tal que x maior que menos 1 e menor que 5 meios. Poderíamos também dar esse resultado em forma de intervalo, menos 1 aberto até 5 meios aberto. Então, temos aí a solução, os valores reais de x para que esse ponto pertença ao quarto quadrante, ok? Agora, a questão número 2. Determine x para que o ponto M, x ao quadrado mais 2x, 15, pertença à bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Então, vamos aqui verificar que para que vamos botar aqui o xy, você tem o primeiro, está aqui, o terceiro, e ele quer essa bissetriz que passa pelo primeiro e pelo terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Bissetriz é uma reta que corta esse ângulo ao meio, quer dizer, evidente que isso aqui é 90, então nós temos 45, 45, 45, 45, e isso faz com que os valores absolutos, isso aqui é 45, aqui é 45, aqui é 90, isso aqui é um triângulo isósceles, por conta esse lado é igual a esse. Mas veja que se aqui eu tenho um valor de A positivo, esse cara é A positivo. Se aqui eu tenho um valor definido com menos B, aqui é menos B. Então, o que a gente pode, a propriedade com ponto, quando ele está na bissetriz
ímpar, que a abscissa e as ordenadas são iguais. Então, ora, olhando para o ponto M, x ao quadrado mais 2x, 15, a abscissa, que é definida por essa lei, né, é igual à ordenada. Né? Observe A ou negativo, poderia ser menos B, menos B. Ao dizer se aqui fosse menos 15, isso aqui seria menos 15. Aqui é 15, então a abscissa é 15. Então, nós vamos igualar x ao quadrado mais 2x igual a 15. E a gente tem aí uma equação, né, passo para cá, do segundo grau, onde usando a fórmula, né, x igual a menos b, como aqui é positivo, menos 2, forma da resolução da equação do segundo grau, b ao quadrado dá 4, menos 4ac, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4 vezes 15, 60, sobre 2, né? 2 vezes A dá 2. Então, nós vamos ter menos 2, mais ou menos. Aqui, veja que dá raiz de 64, que já vimos que dá 8, né? Rapidamente. E você gera duas raízes. 8 menos 2, 6, dividido por 2, 3. Menos 2 com menos 8, menos 10, dividido por 2, menos 5. Então, se o x for 3, né? Ou se o x for menos 5, numa dessas situações, né, que eu colocar aqui, isso daqui vai dar positivo. Se você botar 3 ao quadrado, 9, 9 com 6, 15. Se você botar menos 5 ao quadrado, dá 25. 25 menos 10, né? Se você botar o menos, veja, se você botar 3 ao quadrado, 9, 9, né? Olha aqui, mais 6, dá exatamente o 15. E o menos 5, né? Você vai ter menos 5 ao quadrado, né? Olha, mais 2 vezes o menos 5. Então, você tem menos 5 ao quadrado, 25, menos 10, certo? Você tem 5, 2 e 1, 15. Então, você vai ter exatamente o 15, que tem que dar igual, né? Bom, aí está feita a questão número 2. Então, vamos agora para a questão 3. Prove que é isósceles o triângulo cujos vértices são os pontos A, B, C, dados aqui. Ele quer usando geometria analítica. Aqui, o nosso objetivo é usar os conceitos de geometria analítica. Então, existe um triângulo que não necessariamente nós não vamos marcar no sistema de coordenadas, que é o A, o B e o C. Então, existem 3 vértices. Para nós sabermos se ele é isósceles, tá? Vamos achar a distância entre AB, que refere-se a esse lado. Vamos achar a distância de BC, que vai dar esse lado. E vamos achar a distância de AC, que é o terceiro lado. Olhando para essas distâncias, a gente vai poder verificar se esse triângulo é isósceles. Entendendo que um triângulo isósceles, vamos botar uma situação aqui, esse lado, né, a medida dele tem que ser a mesma medida desse. Né? Se eu tenho essa garantia, né, e o terceiro for diferente, porque na realidade é uma coisa interessante o seguinte, esse cara é igual a esse, mas se o terceiro for igual, né, você tem o triângulo equilátero, né? Então, o isósceles tem essa característica de ter esse cara aqui igual e o terceiro diferente, né? Então, nós vamos ter 2, se ele é isósceles, que é prova que é isósceles, nós vamos ter, numa dessas 3 distâncias, né, 2 serão iguais e uma terceira será diferente, né, se é aquele realmente é isósceles. Então, basta você calcular a distância e fazer essa verificação. Então, vamos ver de A para B. Então, nós sabemos, né, a fórmula. Eu posso pegar, ó, esse carinha, menos 3, tiro 2, né, diferença do x. Então, olha, menos 3, menos 2 ao quadrado, mais diferença do y, menos 1, menos
o menos mais 2 ao quadrado. Vou botar assim, ao quadrado. Aí você tem a raiz quadrada de quem? De menos 3 com menos 2, menos 5, ao quadrado dá 25, mais aqui 2 menos 1 dá 1 ao quadrado dá 1, e você chegou à raiz de 26. Acha a distância de B para C. Então, vamos olhar de B para C agora. Olha aqui. Então, diferença do x. 1 menos menos 3. Então, vai dar 1 menos menos 3. Dá mais 3. Tá? Ao quadrado. Mais a diferença do y. 6 menos menos 1. 6 mais 1. Já podia botar até o resultado direto. Mas aqui, né, como a gente está mostrando, 1 mais 3, 4 ao quadrado dá 16. 6 mais 1, 7. 7 ao quadrado dá 49. Que vai dar 9, 6, 15. Né, que somando, vale um 4 e um 5 e um 6, 65. Veja que deu diferente. Então, se ele é isósceles, esse cara tem que dar raiz de 26. Então, vamos ver de A para C. Ó, de A para C. Fazendo assim. Ó. Então, raiz quadrada de 1 menos 2 ao quadrado. Opa, tocou aqui um telefone, né? Só um instante, gente, por favor. Tá, foi. Vamos lá, desculpe. 1 menos 2, né? Subtraindo, 1 menos 2 ao quadrado, e o 6 mais 6 menos menos 2 dá 6 mais 2, né? Ao quadrado. Que você vai ter raiz quadrada de 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado, que é 1, e o 6 mais 2, prove que é isósceles triângulo. É interessante. Peraí, então vamos ver. 2 menos 2, é você, e 1, 6. Então, 1 menos 2... Ah, tá. Perfeito. Peraí. Então, nós estamos de 2 menos 2 são 6. Então, 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado, né? Que dá 1. E aqui, 6 menos menos 2 dá... 6 menos menos 2 dá 8. Mas é estranho, porque a não ser que nós tenhamos colocado alguma coisa errada aqui, porque aqui daria 8, 8, 6... Ah, não, tá certo, né? 6 mais 8, 8, 64, com 65, perfeito. Então, olha lá, 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado dá 1, e 6 mais 2 dá 8. 8 ao quadrado dá 64. Tá? E aí você tem o que? Raiz de 65. Né? Então, o que a gente observa é que esses dois carinhas aqui são iguais, né? E evidente que isso garante, né, como nós falamos, que dois lados são iguais e o terceiro aqui é diferente, e isso, né, fez com que a gente provasse que esse triângulo é isósceles, ok? Então, está aí essa questão. Bom, vamos agora para a questão 4, que diz assim: mostre, usando a geometria analítica, esse triângulo de vértices 0, 9, 3, 2 e menos 4, menos 1 é um triângulo retângulo. Então, é diferente daquele caso do isósceles, né? Porque a gente sabe que um triângulo retângulo é quando você tem, vamos supor, você tem, não esse triângulo aqui, você tem lá um triângulo ABC, né? E, por exemplo, você acha o AB, o AC e o BC, olha para o lado de maior valor, eleva ao quadrado. Se esse carinha aqui, ó, que você encontrou, por exemplo, dos pontos BC, elevar ao quadrado, né, foi igual à soma do quadrado desse cara com o quadrado desse cara, ele fica caracterizado que ele é retângulo aqui, certo? Eu não sei aonde ele é retângulo, por isso que eu não posso, eu não vou afirmar que há retângulo em D, em E e F. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos achar a distância entre DE. Vamos achar a distância entre E
F, tá? E vamos achar a distância entre D e F, né? Achando as três distâncias. E vamos ver qual é a maior, e vamos imaginar que a maior seja a hipotenusa e as duas menores cateto, e usar a fórmula do triângulo retângulo para caracterizar, né, ou para mostrar essa propriedade aí do teorema de Pitágoras. Bom, então vamos achar a distância DE, tá? Então, sempre usando forma de distância, DE. Então, 3 menos o zero ao quadrado, mais 2 menos o 9 ao quadrado. Que você tem 3 ao quadrado, 9, mais 2 menos 9 dá menos 7, né, ao quadrado dá 49, que você tem raiz de 9 com 9, 18, né, vai 58. Vamos deixar indicado. Agora, o E e o F. Então, quando eu olho o E e o F, nós vamos fazer a diferença do X, por exemplo. Menos 4, ó, menos 4, menos 3 ao quadrado, mais é o EF, né? Menos 1, menos 2, ó, menos 1, menos 2 ao quadrado, que é igual a menos 4 com menos 3 dá menos 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49, e o menos 1 com menos 2 dá menos 3 ao quadrado, dá mais 9, que deu 9, 9, 18, também deu raiz de 58. Né? Ele quer mostrar que é retângulo. Bom, deu igual. Bom, vamos ver o D e o F. Né? Vamos ver aqui sem o D para F. Ó. Então, menos 4 menos 0, que estou subtraindo x, ó, menos 4 menos 0. E depois mais o menos 1 menos 9. Menos 1 menos 9 ao quadrado. Né? D para F. E você tem o que? Você tem menos 4 ao quadrado, que é 16. E aqui, né, menos 10 ao quadrado dá mais 100, certo? Ó, menos 1 com menos 9 dá menos 10. Menos 10 vezes menos 10 dá 100. E você tem contra aqui? Você tem raiz de 116. Bom, aí se você imagina, né, aqui no caso o D e o F, né, aí você diz assim, pô, e vem cá, o DF, vamos pensar aqui, ó, se aqui fosse o D, se esse cara fosse o F, né, o D e o F é raiz de 116. Né? Aí você tem o E, ó. O E F da raiz de 58, né? E o DE também é raiz de 58. Então, isso aqui é um triângulo isósceles e se a gente verificar mesmo, isso aqui é um triângulo retângulo isósceles, porque esses dois carinhas são iguais. Então, a raiz de 116 ao quadrado, teorema de Pitágoras, é igual esse carinha aqui ao quadrado, né, mais o outro cateto, né, ao quadrado. Muito bem. Aí você conclui, esse cara aqui ao quadrado dá 116, isso aqui é o quadrado dá 58, isso aqui é o quadrado também dá 58, e 58 com 58 dá exatamente o 116, né? 2 vezes 8, 16, 2 vezes 5, 10 e 11. Então, isso aqui é verdade, e se isso é verdade, ficou mostrado que esse triângulo aqui é o triângulo retângulo, tá? Em E, por exemplo, né? Porque a gente está vendo, ó, é F, é D, então é um triângulo retângulo em E. Se quiser saber qual é o vértice, é no vértice de ponto E. Beleza, agora vamos para a questão 5. Determinar os valores de x para os quais essa distância entre esses pontos é 5. Então aqui o problema, ele diz assim, olha, a distância, né, entre os pontos aqui, né, dado os pontos A e B, a distância é 5. Então eu sei que
essa distância vale 5. E sabemos usar a fórmula da distância, que é a raiz quadrada da diferença do x. Então, vamos botar 3 menos... Agora, observe, 3 menos essa expressão. Vamos colocar direto. 3 menos a expressão. Então, é 3 menos x. Tá? Vou fazer bonitinho. 3 menos a expressão, x mais 2. Tá? Isso ao quadrado. Mais, agora, x menos 3 menos esse cara. Então, cuidado, ó, x menos 3 menos esse cara. Então, é x menos 3 menos 3. Então, x menos 3 menos 3. Então, passa a ser x menos 3 mais 3. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar aí nos sinais. Bom, aí você tem o quê? Que 5 é igual a raiz quadrada de 3 menos x, olha, e menos 2 ao quadrado. Mas, veja que menos 3 com mais 3 se anula, você vai ter o x ao quadrado, certo? Essa raiz quadrada aqui faz com que eu eleve os dois membros ao quadrado, para que eu não fique com essa raiz. Então, 5 ao quadrado dá 25, mais esse carinha ao quadrado. Veja que 3 menos 2 dá 1, certo? Então, eu vou ficar com 1 menos x ao quadrado, mais esse carinha aqui, que é o x ao quadrado. 3 menos 2 dá 1, menos x ao quadrado, mais x ao quadrado. É evidente que a raiz quadrada sai. Então, nós vamos ter aqui, o 25 igual, aqui eu tenho um quadrado, o quadrado do primeiro, menos o dobro do primeiro pelo segundo, então é menos 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que dá x ao quadrado, desenvolvendo esse produto aqui, notável, mais x ao quadrado, que ficou. Bom, aí eu tenho x ao quadrado com x ao quadrado, vou escrever o primeiro membro, 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, eu estou escrevendo para cá, que na realidade, só porque isso pode gerar uma confusão, deixa eu fazer assim, 25 igual 1 menos, vamos botar assim, 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, Esse x ao quadrado com esse x ao quadrado dá quanto? Dá 2x ao quadrado. Então, menos 2x ao quadrado com 2x ao quadrado, eles vão se anular. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Com menos 2 se anula. Aqui, o que nós fizemos aqui? Nós temos... Peraí, gente. Aqui eu tenho 5 vezes 5, 25, igual a 3 menos x, menos 2 ao quadrado. E o outro carinha aqui era o mais x ao quadrado. Eu fiz besteira aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma mexida aqui. Então, eu tenho 25 igual... Aí eu tenho o quadrado do primeiro, menos o dobro do primeiro pelo segundo. Então, é menos 2x. Não sei que eu botei menos 2x ao quadrado. Mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Aqui, ó. Então, é o quadrado do primeiro, menos o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E mais aqui o x ao quadrado. Certo? Bom, aí eu vou ter o quê? X ao quadrado com x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Está aqui. Menos 2x, tá? Mais 1, e vamos passar isso para lá, menos 25 igual a 0. E você tem o que? 2x ao quadrado, menos 2x, e menos 25 mais 1, menos 24 igual a 0. Posso dividir tudo por 2? Podemos. Então, x ao quadrado, menos x, menos 12, igual a 0. Resolvendo essa equação, o x é igual
veja, menos B. Então, como é negativo, vai dar 1. Mais ou menos. Esse carinha é menos 1 ao quadrado, né? Então, menos B mais ou menos, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, 1, menos 4AC. Então, você vai botar 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48, passa a ser mais 48, dividido por 2 vezes A, o A é 1, 2. Isso aqui tem domínio da resolução, a gente tem que ter. Então, 1 mais ou menos, 48 mais 1, 49, raiz de 49, 7 sobre 2. Então, nós vamos ter 7 mais 1, 8 sobre 2, 4. 1 menos 7 dá menos 6 sobre 2, menos 3. É isso? 7, 1, 8 sobre 2, 4. Menos 7 mais 1, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, ele quer os valores de x. Ou x é 4, se x for 4 ou x for menos 3, nós temos aí, né, a distância. Se eu vou substituir aqui o x4, né, aqui a distância vai ser 5, por quê? Porque a gente impôs a condição e achou o x, e se for menos 3, essa distância, quando eu boto o x menos 3 aqui, né, a distância entre esses dois pontos vai ter que ser 5. Né? Bom, aí, então, nós fizemos a questão número 5. Vamos para a questão 6. Sabe-se que o ponto A, né, ele é equidistante dos pontos A e B. Calcule a abscissa A desse ponto P. Então, aqui ele usa um equidistante, quer dizer, de igual distância. Então, o ponto P, né, que é A2, ao ponto A, que é 3, 1, essa distância aqui é a mesma do ponto P, A2, ao ponto B, né, que é 2, 4. Então, é uma condição que ele dá para poder calcular o valor de A. Bom, essa distância aqui, do ponto P ao ponto A, você calcula pela forma de distância. Então, 3 menos o A ao quadrado mais 1 menos o 2 ao quadrado. E essa distância você calcula do ponto P ao B, que elas são iguais, né? São iguais. Então, você vai ter 2 menos o A ao quadrado mais 4 menos o 2 ao quadrado, certo? Então, pô, se elas são iguais, o que você faz agora? Você iguala esse segundo membro. Então, você vai ter raiz quadrada de 3 menos A ao quadrado, mais, aqui, ó, 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1, certo? Que é 1. E do outro lado, você vai ter 2 menos A ao quadrado, e 4 menos 2, ó, dá 2 ao quadrado, dá 4, então mais 4. Raiz de um lado, raiz do outro, eleva ao quadrado aqui, eleva ao quadrado desse lado, e nós vamos ter a igualdade com os radicandos. Então, 3 menos A ao quadrado mais 1 é igual a 2 menos A ao quadrado mais 4, certo? E aí, eu vou trabalhar com essa equação, ok? Como a gente faz isso? Aqui, produto notável. Quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9, menos o dobro do primeiro pelo segundo, 6A, mais o quadrado do segundo, mais 1, é igual, quadrado do primeiro, 4, menos o dobro do primeiro pelo segundo, 4A, né? Vezes 2, 4A, mais A2, mais 4. Observe que esse cara aqui está no primeiro membro, esse cara está no segundo membro. Se eu passar de um lado para o outro, eles serão simétricos e se anulam. Então, podemos cortar. Aí a gente vai ficar uma equação em A, passa tudo para o primeiro membro, menos 6A, ó, aqui, menos 4A, passando para o primeiro membro, mais 4A. Já, né, agora fica números. Então, ó, esse 4 com esse 4 deu 8, deixando do lado de cá. E o 9 mais 1 aqui, ó, dá 10. Passando para o lado de cá, menos 10. Aí você tem menos 6 mais 4A menos 2A. Né? Sinal do, aqui é menos 6 com mais 4.
E no segundo membro nós temos menos 2, 8 com menos 10, menos 2. E o nosso A, menos 2 dividido por menos 2, dá 1. Então, essa é a resposta, tá? Se o A for 1, aqui, ó, 1, 2, exatamente esse ponto P tem a mesma distância de A, o ponto P tem a mesma distância de B, né? Então, é interessante, se esse cara tem a mesma distância de A e a mesma distância de B, né? Evidente, se a distância entre A e B for igual a essa distância, será um triângulo equilátero, ou se a distância de A e B for diferente desses dois aqui, ó, né, o triângulo será isósceles. Mas não é o caso aqui de triângulo, ele só pergunta, sabe-se que o ponto A é a equidistância desses pontos. Calcule a abscissa de A, somente isso. E o A, então, vale 1. Então, gente, nós, nesse bloco, né, fizemos aí 6 questões envolvendo pontos e distância entre pontos. Então, eu acho que vocês que fazem aí geometria analítica, ou estão, né, estudando, podem estar revendo aí essas questões que nós fizemos para vocês. Um grande abraço e até o bloco 2, que nós estaremos fazendo, envolvendo equação de reta. Tá? Até mais.